Fala galera, estamos aqui hoje para apresentar para vocês mais um quadro do nosso canal, que é o nosso podcast. Vamos trazer para cá, para esse canal, técnicos, atletas, pais, influências que tiveram aqui do voleibol de praia, tanto daqui do nosso estado, como também do nosso esporte no geral, e trazer esse conteúdo para vocês. Hoje nós vamos trazer um pouquinho da nossa história, a história do set. Mas antes de começar tudo, a gente precisa passar para vocês como se chama o nosso nome, como você pode pronunciá-lo, porque isso é uma dúvida que remete para todo mundo. E enfim, para trazer para vocês a nomenclatura, e aí o Giba vai passar para vocês como é que se funciona. Fala pessoal, vou aqui explicar a vocês, né, antes da gente começar toda essa história, como é que a gente pronuncia o nome do nosso CT, né? A gente escuta muito aí, muita galera falando C7, S7 e vários outros nomes, mas é simples, certo? O CT da gente se chama 7 vôlei de praia, 7 do numeral mesmo, do número 7, e 7 de primeiro set, segundo set de vôlei de praia, né? A ideia aqui da nossa logo é justamente fazer essa jogada, essa brincadeira, né? A gente tem, se vocês podem acompanhar aí na imagem, a gente tem o SE e o número 7 em evidência, mas aí a gente também tem um pontinho ali que é depois do 7, que é para dar a alusão ao T, para ser primeiro set, segundo set. Então, é 7. Não tem C, é 7, não tem nada. É 7 vôlei de praia. Puro 7. É o nosso treinamento. Enfim, pra gente começar hoje, a gente quis trazer para vocês a nossa história, mas a gente não tem como falar do todo sem falar de onde tudo começou, né? E começando da história do nosso terceiro sócio, que é o Leopoldo. O Léo, ele começou como vôlei de praia, né? Como atleta na cidade de Curitiba, no Paraná. Ele e o irmão Leonardo, que tá com um projeto bacana demais, que é a CVP, uma associação lá, construído com um projeto muito bacana, já tá no 7º ou 8º ano também, tá com um projeto muito bacana. E aí, por volta dos seus 17, 18 anos de idade, ele foi convocado para vir para cá, para João Pessoa, por ninguém menos que Emanuel, nosso campeão olímpico. Como uma forma de ter uma renovação no voleibol de praia como atleta, mas também para ter, como a gente chama na luta, né, o sparring, ter alguém para poder ter no treinamento e poder fazer volume e poder crescer, enquanto sem treinamento na época era o CT do Cajá, né? A gente não se tinha um nome totalmente certo, né? Enfim, nesse meio de atleta se formando, né, fez o curso de Educação Física, com essa bagagem que ele tinha de ser atleta, se formando, ele fundou um centro de treinamento na época, com o grande aprendizagem que teve pelo outro treinador, né, chamado Juba. E aí, nessa pegada, ele teve um insight e preferiu fundar o SET, né? Isso por meio de um sonho, enfim. Ele teve essa... A gente chama bem que foi o toque de Deus, né, nos sonhos dele. Ele tem bastante isso. Ele sonha algo, né? Deus fala por ele por meio dos sonhos e acaba se concretizando. Então tem uma forma gigantesca, né? Então imagine, dentro de um sonho já amanhecer a logomarca, né? Vai passar para vocês como era a logomarca antiga, SET Sport Center. Logomarca, cores, como seria o design da bolinha, enfim. E aí, nesse meio tempo, fundou-se o SET em meados de setembro para outubro de 2015. E aí, o projeto sendo feito, houve-se o convite do Giba, e aí eu acho que é melhor o Giba estar conversando com vocês para falar sobre isso do que eu, porque é realmente a história dos dois. Mas, enfim, houve todo esse tempo, né? Eu acho que quase 15 anos de projeto do Leopoldo como atleta, como treinador. E aí, após isso, ele constrói o projeto do SET e aí engaja com o Giba. Aproveitando o que o Ed trouxe, né? A ideia, e até para falar para vocês, a ideia do nome, né? Toda a base aí do Léo num sonho e da ideia da fé, né? Como uma pessoa cristã, esse nome saiu da perfeição, né? O 7 número da perfeição. E como o Ed trouxe, né, o Léo tem muito isso presente na vida dele, e foi daí que surgiu toda a criação do SET, né?
O SET foi assim, no início, o nome era SET Sport Center, né? Foi um projeto assim do Léo, que fez um convite inesperado para mim. Na época a gente brincava junto ali, jogava junto numa peladinha de quadra, que acontecia nos domingos pela manhã. E aí, do nada o Léo trouxe essa ideia, pô, sonhei com isso aqui e tal, o que é que tu acha da gente abrir um CT? Aí na hora eu comecei a rir, porque eu disse, velho, eu nunca tive nem assim, contato de atleta, né, com vôlei de praia, assistia, né, já acompanhava, mas nunca trabalhei mesmo com vôlei de praia, eu treinei profissionalmente com vôlei de praia. E aí eu disse isso no domingo, eu falei, Léo, deixa eu pensar aqui um pouquinho, porque eu trabalho com minha família, né, e eu tenho que ver como é que vai ser isso daí. Aí ele, não, tá certo, teu tempo aí, quando você tiver a resposta, você fala comigo. Isso foi no domingo pela manhã, quando foi na segunda noite, o Léo já tava ligando pra mim, e aí, Giba, tu tem a resposta? Um pouquinho ansioso. Tu já sabe a resposta, tem a resposta, eu nem preparei ainda a ideia de trazer aqui pra família. Mas vamos fazer o seguinte, velho, eu gosto desse negócio também, então bora, eu vou abrir e aí a gente abre junto o CT e aí a gente vê como é que vai ser aqui com a família. E foi daí que a gente surgiu, né? A gente inicialmente começou ali no Cabo Branco, numa reunião ali a gente embaixo da árvore, decidindo o que é que ia ser, como é que ia ser, como é que ia dividir os treinamentos, quem ia puxar a turma e tal. Foi bem engraçado porque na época só tinha eu, o Léo e o John, que era amigo de Léo aí desde a época dos treinos dele lá no Cangaço, e aí da igreja também, né? E aí convidou eles. E aí começou a história do SET, né? Inicialmente com nós três, eu tendo essa troca, né? Ali, saí do escritório para estar vivendo na praia e fiquei bastante tempo nesse meio a meio, né? Um turno eu fazia com a família, lá na empresa da família. Outro turno estava na universidade, né? Porque eu também estava estudando para educação física. Estava ali na época do convite. Acho que eu estava na metade do curso, ali para meados do quarto, quinto período. E aí era se dividindo, né? A final da tarde estava lá no SET, né? Com um grupo que tinha inicialmente. Lá a gente tinha um pessoal que a gente convidou, né? Para treinar conosco. E aí também tinha uma parceria que a gente fez logo no início, ali com a Unip, principalmente com o naipe feminino. E aí a gente também tava ali ajudando as meninas que queriam também se aventurar aí no vôlei de praia. Né? Passamos alguns anos assim, trabalhando dessa forma, né? Principalmente eu, se dividindo, até que chegou um momento que eu tive que decidir em sair da empresa e me dedicar ao SET, né? E aí já acho que com um ano e um pouquinho, né, dessa minha loucura de estar se dividido em três, aí eu me dediquei totalmente ao SET, e aí foi também quando o projeto cresceu, né? Que a gente se viu a necessidade, né, de uma escolinha que começou em setembro ali de 2015, e aí a gente viu que o projeto cresceu, o projeto ficou conhecido, e aí a gente viu a necessidade de abrir a escolinha, e foi onde a gente começou do zero mesmo ali, a escolinha mesmo, né? Panfletando, chamando o pessoal ali na calçada. Lembro bastante dessa imagem da tia Ju, que é a mãe do Léo, a tia Ju ali com a gente, entregando panfleto pro pessoal na calçada. Na época a gente tinha um banner que a gente colocava no coqueiro, que hoje nem pode mais, mas a gente tinha esse banner na época, era permitido, para chamar a atenção da galera e convidava o pessoal. E aí foi crescendo, né? O projeto foi crescendo, e aí a gente se viu na necessidade de abrir algumas turmas para adulto e para adolescente e tal, e aí foi onde a gente convidou o Ed para participar do projeto, né? Eu e Ed já tinha uma conexão aí, porque a gente já se conhecia de época de universidade, e a gente também fez um curso junto, né? Aí a gente já se conhecia, eu disse, pô, tem uma pessoa que eu acho que daria massa aqui no projeto, o menino já tá à frente aí das competições, e que tal a gente chamar Ed?
né? E Ed vai contar melhor como foi, porque ele parece que no meio do caminho ele já tinha falado com o Léo e não tinha dado certo antes, né? Já tive uma negada legal. Mas aí Ed vai trazer essa história melhor pra vocês. E aí, galera, gostaram desse pontapé inicial? A história do Ed continua e o que vamos contar sobre o nosso CT também. Para não perder o resto da história e acompanhar tudo sobre o set, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, aproveita para deixar o teu like e comentar o que achou desse primeiro capítulo do nosso podcast. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio aqui no canal 7.